Você entendeu? A mesma faz de tudo para se afastar de Deus. Dentro das igrejas hoje, não tem mais aquela fervorosidade, né? Por exemplo, tem igreja que já não dá mais a paz do Senhor, já não fala mais de Jesus, né? Não se prega ao ar livre, não faz mais aquelas pregações ao ar livre. A pandemia, quando ela veio, ela mostrou realmente que dentro das igrejas não tinha crente lá dentro, porque teve igreja que fechou, teve outros que se enfraqueceram, teve outros que ficou praticamente sem ninguém dentro. Quer dizer, praticamente as igrejas se enfraqueceram drasticamente. Mas por quê? Já pensou se Deus permite uma perseguição como permitiu no tempo do apóstolo Paulo, lá na igreja primitiva? A Bíblia fala que Deus permitiu uma perseguição, e sabe que a igreja foi espalhada por toda a Judéia. Mas só que quando eles saíram pregando a palavra, saíram evangelizando. Eles não saíram de boca calada, saíram pregando. E teve que ser assim, porque Deus permitiu a perseguição, porque eles estavam muito acomodados, estavam muito acomodados, estavam muito assim, quieto, só orando, comendo, bebendo, e ninguém falava de Jesus. Aí Deus, o que ele fez? Permitiu a perseguição. E quando eles saíram anunciando o Evangelho. E tamanha foi a ação da igreja, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, que lá em Antioquia, a igreja de Cristo foi chamada pela primeira vez de cristão. Tamanha foi a força com que ela saiu anunciando o Evangelho. Então nós temos que voltar à igreja primitiva, porque a igreja primitiva, amigo, era uma igreja expoliadora de bens. Ela expoliava os seus bens, ela fazia doação. Quando você lê a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, bem no comecinho da igreja, a igreja era doadora, a igreja era expoliadora de bens. E lá em 2 Coríntios mostra também o quanto que os irmãos eram doadores, era espoliador de bens. Hoje não. Hoje a igreja é acumuladora de bens, né? Ela acumula bens, né? Quem está dentro da igreja quer só saber de carrinho de luxo, quer só saber de freguinho que ganha bem, e os pastores só querem saber de arrecadar dinheiro. Só saber de arrecadar dinheiro. Ninguém quer saber, né, de fazer uma coisa mais espiritual, né? Mais espiritual. Uma coisa que pode levar as pessoas a se converter e aceitar Jesus Cristo. Porque a nossa meta aqui, meu amigo, é fazer com que as pessoas entendam a palavra de Deus, entendam a importância do Evangelho. Ninguém está aqui, né? Ninguém está aqui, ou não deve estar pelo menos, né, com interesses comerciais, ou com interesses, né, financeiros. Nós estamos aqui com interesses espirituais. Nós estamos interessados nas almas, porque Deus tem interesse nas almas. A Bíblia fala que mais vale uma alma arrependida do que toda uma nação pecadora. Mais vale uma alma arrependida do que toda uma nação pecadora. Então a tua alma, meu amigo, ela tem valor, ela tem importância. Não se despreze, não vá você pensar que só porque você está no fracasso e na derrota, né, você não tem valor nenhum diante de Deus. A Bíblia fala que do monturo Deus ergue o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Sim, entre os príncipes do seu povo. Se você está carente, está necessitado, Deus quer te levantar e quer te erguer, meu amigo. Porque Deus não tem prazer maior nenhum do mundo do que esse. A Bíblia fala pela boca de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem alegria em ver os seus servos sendo abençoados, sendo libertos, sendo ungidos. Deus tem prazer em ver homens poderosos, porque Deus quer dar poder, meu amigo. Deus quer dar poder. Você sabia que a vontade de Deus é essa mesmo? Deus não recusa. A Bíblia fala que o Senhor não recusará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor não vai recusar bem algum aos que andam na retidão. Então, se você é um homem reto, se você é uma pessoa de Deus, Deus não vai recusar nada para você, tá? E é isso que está faltando hoje dentro das igrejas, um pouquinho mais de retidão. Deus quer, na verdade, em nome de Jesus, que as igrejas se fortaleçam em oração, clamando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, louvando o Senhor,
né? Esse negócio de que a pessoa vai para a igreja, parece que quando senta no banco, parece que tem carrapato na pessoa, parece que tem pulga. A pessoa começa a se coçar, começa a ficar inquieto, não quer ficar sentado no banco, quer sair, e quando acaba o culto não vê a hora de ir embora, né? Não vê a hora de ir embora. Então isso aí, meu amigo, chama de fazer as coisas para Deus com descaso. E essas pessoas, tá, se continuar assim, vão ser cortadas da graça de Deus, vão ser cortadas. Deixa eu só transferir aqui só um instante, a mão cansa. A mão cansa um pouquinho, né? Então, nós devemos fazer por onde agradar a Deus. A Bíblia fala pela boca de Cristo. Jesus Cristo falou assim na sua palavra: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. E a vontade de Deus é essa, que todos se salvem e que ninguém pereça, mas venha a conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo. Deus não quer que ninguém pereça. A Bíblia fala que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas sim que todos venham ao conhecimento da verdade. É a palavra de Deus que fala. Deus é um Deus de amor, meu amigo. Ele é um Deus de paz, é um Deus de justiça. A Bíblia fala, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que vai se assemelhar ao Senhor nosso Deus? Não fala para mim. Né? A Bíblia fala, quem se assemelha ao Senhor nosso Deus? Que se curva para ver o que há embaixo nos céus. Deus tem uma preocupação com o ser humano, como sempre teve, tá? Deus não quer. A Bíblia fala que o inferno, ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Não foi preparado para você, nem para mim, nem para ninguém, nem mesmo para os pecadores. Ele não foi preparado, tá? Ele foi preparado somente para o diabo e para os seus anjos. Agora vai para o inferno quem quer, né? Vai para o inferno quem quer. Se você for para o inferno, você vai com as suas próprias pernas, porque Deus não vai te empurrar, não. Deus não empurra ninguém para o inferno, não, meu amigo. Quem vai para o inferno é o próprio ser humano por sua própria vontade. A Bíblia fala que quando o povo saía do Egito e estava entrando na terra prometida, Deus fala assim para o povo: ó, olha aqui, povo, eu ponho os céus como testemunha. Eis que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. E aí Deus dá um conselho: escolhe, pois, a bênção para que viva. Então, meu amigo, se depender de Deus, todo mundo está salvo. E todo mundo vai entrar no reino de Deus. Mas só que não depende de Deus. Depende do ser humano. O ser humano tem que tomar a sua decisão. O ser humano tem que falar: eu quero Jesus, eu quero a Deus, né? Eu quero a Deus. Mas o ser humano, infelizmente, não fala isso, tá? Ele não fala isso, tá? E é isso que a gente tem que entender, tá? Porque a coisa não está na dependência só de Deus, não. Dependência de Deus está tudo resolvido, mas não está. Depende do ser humano tomar uma decisão e aceitar Jesus Cristo, tá certo? Você, meu amigo, entenda, pelo amor de Deus, que Deus tem um plano de salvação para você e para toda a sua família. Lá em Atos, no capítulo 16, a Bíblia fala que quando Paulo estava preso e à noite eles estavam orando, ele e Silas, a Bíblia fala que o cárcere se mexeu e as bases do cárcere foram abaladas, e aí o carcereiro queria se matar, pensando que os presos tinham fugido. E aí Paulo falou: não te faça nenhum mal, que nós estamos aqui. E aí o carcereiro falou assim: o que eu faço, irmãos, para ser salvo? E aí Paulo falou assim para ele: ó, você crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. É isso que a pessoa tem que fazer: crer em Cristo para ter a vitória, né? E a vitória é essa, a nossa salvação. Você tem que ser salvo em Cristo, em Deus. Você não pode viver aqui nesse mundo aqui, tá? Não pode viver aqui nesse mundo aqui só comendo, bebendo, trabalhando, ganhando seu dinheiro, tá? Porque isso aí os ímpios fazem. A sua vida aqui é temer a Deus. A Bíblia fala que nós estamos aqui para aprendermos a servir ao Senhor.
E diz também: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico, e saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez ovelhas suas e ovelhas do seu pasto. Então, entenda isso por gentileza. Tá certo? Hoje o mundo, meu amigo, está num sono muito grande. Tá? Um sono muito grande. Só um instante. Está num sono muito grande a humanidade. E até alguns crentes da igreja também. E a Bíblia fala em Efésios, diz o seguinte: desperta tu que dormes e levanta-te da sepultura, e Cristo esclarecerá. Você que está aí nesse sono aí, está adormecido por causa de dinheiro, por causa de prosperidade, né? Por causa de vida boa, ou sei lá mais o que, ou salário bem. Acorda, liberta-se desse sono aí, por gentileza, para que Cristo possa esclarecer sua cabeça, sua mente. Tá? Porque a Bíblia fala de que adianta, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta? Quanta gente não é famosa aqui nesse mundo? Ontem, por exemplo, morreu um escritor famoso aí, né? Um escritor famoso aí, eu não me lembro do nome dele, mas ele era muito famoso. E esse homem, numa entrevista, sabe o que ele falou? Ele falou que não acreditava em Deus. Falou que era ateu, não acreditava em Deus. Ou seja, Deus deu talento para ele, deu a capacidade para ele ser um escritor, deu capacidade para ele, e ele dizia que não acreditava em Deus. É engraçado, né? Que toda pessoa bem sucedida, parece que ela insiste, né? E persiste em se afastar de Deus. É uma coisa incrível, né? Os Beatles, quando eles estavam no auge da fama, né? O seu líder lá, o John Lennon, disse assim: nós os Beatles somos mais famosos do que Jesus Cristo. O cristianismo vai acabar, eu tenho certeza disso. Jesus Cristo era um cara legal, mas seus discípulos não tinham nada a ver. E foi falando besteira, besteira, besteira. O que aconteceu? Os Beatles acabaram, né? Acabaram de uma maneira muito ruim. E o John Lennon foi assassinado com 5 tiros. Foi assim ou não foi assim? Eu estou com mentira. Os homens que fizeram o Titanic, eles, no auge lá do seu sucesso, da sua fama, pelo seu navio poderoso e grande, eles chegaram e falaram assim: esse é um navio que nem Deus afunda ele. Nem Deus afunda ele. E sabe o que aconteceu? O navio afundou na primeira noite. Ele era para ter saído da Inglaterra lá, da Irlanda lá, e ia até Nova York. Mas não chegou em Nova York nunca. Afundou na primeira noite. Por causa da blasfêmia. Do desafio a Deus. E assim que o ser humano faz. O ser humano, quando ele está no auge da fama e do poder, ele diz: Deus não existe. Deus não sei o quê. Esse negócio de Deus não está com nada. É assim que eles falam? Por isso que Deus não se deixa escarnecer, meu amigo. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia fala lá em Timóteo que o Senhor conhece os que são seus. Deus sabe quem é dele. Deus sabe, né? Às vezes você olha assim para uma velhinha, olha assim para um vovozinho, né? Ele fica assim com pena, porque o corpo está fragilizado, né? É um coitadinho, mas ali dentro pode ter um demônio feroz ali dentro, né? Ali dentro pode ter uma pessoa ali, né? Que não quer Deus de jeito nenhum. Não quer saber nada com Deus, não. Então, por isso que a Bíblia fala que Deus não se deixa enganar pela aparência. Quando Samuel foi eleger a Davi para ser rei de Israel, e diz a Bíblia que Jessé tinha 8 filhos, aí foi aparecendo, aí apareceu o primeiro, bonitão, grandão e lindo, né? E aí Samuel falou assim: certamente está perante o Senhor o seu eleito. Mas aí Deus falou assim para Samuel: Samuel, ó, você não vai ungir esse aí não, porque eu tenho desprezado esse aí, viu? Eu tenho desprezado esse aí. Porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí foi passando, até que chegou no último, que é Davi, homem de gentil aparência, simplesinho, pastor de ovelha. Não tinha nada a ver com guerra. E aí, quando ele chegou, Deus falou assim para Samuel: Samuel, está aí o meu eleito, esse aí é homem para que não minta. Então, unja Davi, rei sobre Israel. E Samuel pegou o óleo e ungiu a Davi. E diz a Bíblia que Davi foi um grande homem diante de Deus.
E Saul foi desprezado. Deus retirou dele o seu Espírito Santo e deixou entrar um espírito mau para atormentar Saul, porque não guardou sua palavra. A Bíblia fala que quando um espírito imundo sai de um homem, ele errante por lugares áridos, à procura de descanso, e não encontrando, diz assim: voltarei para casa antes de sair. Diz a Bíblia que ele encontra lá a casa adornada e varrida e abençoada, e aí ele chama outros 7 espíritos pior do que ele. E diz a Bíblia que é os últimos estados desse homem, e atos piores do que o primeiro. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, os últimos atos dele foram 10 vezes pior do que qualquer outro ato de qualquer outro homem. Matou o sacerdote de Deus, matou os gibeonitas que tinham trato com Josué, né? Perseguiu a Davi, quase matou seu próprio filho. Então, quer dizer, os atos de Saul foi pior. E isso serve como exemplo. Quando Deus sai de um homem, meu amigo, cuidado, o demônio vai voltar pior. Tá certo? Então, que Deus tenha misericórdia da tua alma. Eu não vou dar alongamento não, porque os irmãos precisam aqui pregar também, tá? Mas eu peço a você que se inscreva no canal. O canal é José Roberto Almeida 6474. Se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas. Tá bom? Você às vezes não pode pregar, mas tem outros que podem. E se você compartilha, você leva a mensagem também. Tá bom? Então, José Roberto Almeida 6474. Vai lá no YouTube ou vai lá no Google. Aí tem a setinha lá e você vai entrar no canal. Tá bom? Se você quiser alguma coisa aí, você contribuir ou ajudar, a Pix é 103-846-978-36, tá bom? Para que Deus possa te abençoar, Deus possa libertar você e agir na tua vida e na tua mente, tá bom? Porque o tempo está próximo, Jesus Cristo já está voltando, e quem não estiver preparado vai sofrer as consequências, tá bom? Então que Deus te abençoe em nome de Cristo, que Deus traga paz no seu coração e você seja abençoado. Amém, em nome de Jesus. Ora, vem Senhor Jesus, amém.